Bom dia, galera tricolor. Saudações tricolores. Central no ar aqui hoje para falar da partida contra o Juventude, né? Tem tempo que o Fluminense não entra em campo. Tem tempo aí que a gente não vê a bola rolar pelo Fluminense. Ao todo serão 10 dias aí de pausa, né? Pós-Fla-Flu, que a gente, graças a Deus, venceu, né? Então teremos aí 10 dias mais tranquilos com essa vitória até o jogo contra o Juventude. 6 dias já se passaram, né? Então agora a gente está aí a 4 dias da partida e algumas novidades, algumas atualizações sobre esse jogo já vão surgindo aí no nosso horizonte, né? Afinal de contas, a gente quer saber de bola rolando e de Fluminense vencendo, principalmente, né? Mais cedo o Daniel trouxe aí um vídeo falando da parcial de ingressos nessa partida que vai ser na quarta-feira às 7 da noite. O Daniel trouxe mais cedo aí um vídeo falando da parcial de ingressos que foi divulgada, um número aí que eu considero até interessante de ingressos vendidos. Dá para ser mais, acho que dá para crescer bastante isso aí até o dia 28, tá? Mas o que eu vou falar aqui nesse vídeo não é sobre ingresso, é sobre dentro de campo, dentro das 4 linhas, enquanto a bola estiver rolando, essas duas notícias que eu vou trazer aqui sobre o Fluminense e Juventude, importantíssimas para você, para nós tricolores, né, ficar bem informado sobre essa partida, tá? Só antes da gente partir aqui para o vídeo, para a notícia, eu só quero pedir o seu like, tá? Importante demais, eu sempre reforço aqui nos vídeos a importância do botão do joia. Você não tem noção do quanto isso ajuda a gente que produz conteúdo aqui na internet. Esse botãozinho aí do joia, cara, o YouTube valoriza muito essa métrica, muito mesmo. Tá, isso ajuda demais o nosso alcance aqui, para o nosso trabalho chegar para mais pessoas, para mais tricolores, para mais fãs de futebol aí ao redor do mundo. Então, com o joia, você já dá uma moral absurda para a gente poder continuar nesse nosso trabalho aqui, trazendo notícias, análises, debates, lives, tudo que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muitíssimo bem informado, tá? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto com a sua colaboração. E agora vamos lá, né? Vamos partir para o vídeo, porque tem informação importante aí do jornalista Marcelo Neves, né, referente à partida entre Fluminense e Juventude, né? Como eu disse, 10 dias, né, entre o jogo do Fla-Flu, que a gente venceu, como sempre, né, normal, e essa partida contra o Juventude. Então, o Fluminense está aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu, né? O Fluminense tinha a oportunidade de ficar em segundo, mas o Internacional acabou vencendo o jogo dele. Estamos aí em terceiro, né? Com 48 pontos, a 1 ponto do Internacional e a 9, tá, do Palmeiras, que é o líder. Claro, sonhamos, né, em alcançar o Palmeiras e ser campeão brasileiro. Tá difícil, tá longe, né? Faltam 11 jogos aí no campeonato. Mas, enfim, ainda existe a possibilidade, né? A gente sabe, sendo tricolor, que, enfim, quando tem 1% de possibilidade, né? 1% de esperança a 99% de fé, né? Não é assim o slogan que se ficou, que se criou. Enfim, né? É aquela política que eu já falei aqui no canal várias vezes, né? O Fluminense tem que tentar ter a melhor posição possível no campeonato, tá? Alcançar o Palmeiras é muito difícil, mas façamos o nosso dever de casa, vençamos os nossos jogos aí, e vai que o Palmeiras tropeça e a gente belisca esse título. Vai que, né? Mas acho que a prioridade do Fluminense é se garantir no G4, garantir essa vaga direta para a Libertadores, que é importante demais, tanto em desafogo de calendário, né? Que esse ano a gente viu como é que ficou as coisas meio apertadas jogando para a Libertadores, tanto financeiramente, porque a gente já está na fase de grupos, a gente já garante uma grana ali, tá? Fixa, que a pré-Libertadores, enfim, vai depender se você vai passar de fase ou não. Então acho importante demais o Fluminense focar nisso de terminar no G4. Se der para beliscar o título, maravilha. Eu, particularmente, acho muito difícil, porque o Palmeiras não tropeça, né? Nessa última rodada, o Palmeiras, com 1 a menos, ganhou do Santos. Quando estava 0 a 0, o Palmeiras teve um jogador expulso, mesmo assim foi lá e conseguiu ganhar do Santos. Enfim, é muito difícil esse time tropeçar, tá? Mas agora, voltando aqui para a partida entre Fluminense e Juventude, né? É importante a gente sempre ficar de olho em quem vai apitar, né? Quem vai ser o árbitro do jogo, né? A gente, enfim, tá sempre de antena ligada aí, Fluminense às vezes é prejudicado, né? Então é importante a gente ficar de olho em quem vai apitar o jogo. O jornalista Marcelo Neves já trouxe essa informação, já está definida a arbitragem, tá? Para a partida contra o Juventude. Vou jogar aqui na tela, Marcelo Neves do Globo posta aí, Fluminense e Juventude, apita Edna Alves, né? A árbitra Edna Alves Batista vai apitar o jogo entre Fluminense e Juventude. E aí eu vou compartilhar aqui na tela agora, jogar para vocês o histórico dela, tá? Em partidas do Fluminense. Aqui, ó, compartilhando, usando o site de flusão.xyz. Acho esse site muito bom, tá? Por sinal, estatísticas detalhadíssimas. Tem lá todos os árbitros que apitaram partidas do Fluminense, todo o histórico de atuações, né? A Edna, que é uma árbitra do futebol paulista, da Federação Paulista, apitou 5 vezes, tá? Jogos do Fluminense. As 5 vezes, inclusive, o Fluminense foi mandante, né? Ela nunca apitou um jogo do Fluminense como visitante. Fica aí a curiosidade, né?
Fluminense jogou 5 vezes, venceu 3, empatou uma e perdeu uma, metendo 5 gols, tomando só um, tá? 10 pontinhos aí, 66,67% de aproveitamento. Cara, é uma média muito boa, tá, com a Edna. Pra galera que é supersticiosa, o Fluminense ganha. Meu princípio é esse, que o Fluminense ganha por essa sequência aí de jogos, uma derrota só e um empate. É uma média muito legal, tá? Que a gente tem com a Edna. Eu vou mostrar aqui os jogos, né? Eles detalham aqui quais foram as partidas, né? Essa partida aqui foi o Campeonato Brasileiro de 2020. O Fluminense perdeu pro Grêmio. Primeira partida que ela apitou, nossa. O Fluminense perdeu pro Grêmio. Se eu não me engano, foi aquele jogo que o Fluminense toma um gol no finalzinho. Que o Calegari faz um pênalti no finalzinho. Não foi esse? Eu acho que foi, cara, contra o Grêmio. Ou não. Ou essa foi. Não, essa foi ano passado, né? Foi no ano que o Grêmio caiu. Que o Calegari faz o pênalti. Que acho que o Churin bate. Essa daqui foi um jogo que o Fluminense estava atacando, toma um contra-ataque que o Julião demora a voltar, é num contra-ataque o Grêmio faz o gol. Não foi muito no finalzinho, não. Foi um jogo daqueles típicos do Fluminense ali na época do Odair. Típicos não, né? Porque os típicos era o Fluminense ganhar jogando mal, mas era aquele jogo que o Fluminense não foi pressionado, não foi massacrado, mas tomou um gol bobo e acabou perdendo a partida. Essa foi a primeira vez que a Edna apitou, tá? Depois, Fluminense 2-0 Botafogo. Ela foi a árbitra desse jogo. Esse jogo muito marcante para a torcida do Fluminense, né? Porque foi quando o Fluminense conquistou a Taça Gerson Didi, né? Torneio muito importante aí que o Fluminense conquistou nesses últimos anos, né? Foi vencendo o Botafogo RJ aí por 2-0 lá em São Januário. Foi aquele jogo que teve o gol cagado do Luca e o Wellington Silva finalizou de pênalti. O último jogo do Wellington Silva na cabeça do Fluminense. Ele faz aquele golzinho de pênalti. Depois teve o Fluminense 1-0 Cuiabá, logo na segunda rodada, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro 2021. Foi um gol, acho que do Gabriel Teixeira com passe do Iago, ou gol do Iago com passe do Gabriel Teixeira, foi alguma coisa assim. Um jogo bem ruim do Fluminense, mas que ganhamos lá o Cuiabá. E teve Fluminense 2-0 Bahia, tá? Ano passado também, mais uma vitória do Fluminense no comando da Edna. Eu vou confessar para vocês que essa partida aqui eu não tô lembrando, tá? Não tô lembrando dessa partida aí, não sei o que aconteceu. Eu não consigo lembrar. Se alguém lembrar, bota aí nos comentários. Não lembro disso. O que eu lembro foi desse Fluminense 0-0 Atlético Goianiense. Eu estava lá. Foi o segundo jogo pós-retorno do público aos estádios. A gente empatou em 0-0, um jogo bem mequetrefe, tá? Do Fluminense. Mas esse aí é o histórico da Edna Alves Batista. Eu não lembro de nenhuma grande polêmica, tá? Nesses jogos que ela apitou do Fluminense aí. Nenhuma coisa nem a favor, nem contra, né? Da Edna aí contra o Fluminense. A gente pode ver aqui, ó, sequer usou o VAR, né? Quando o árbitro já usou o VAR, aparece ali do lado do histórico de cartões a quantidade de vezes que o árbitro usou o VAR em jogos do Fluminense. A Edna jamais usou o VAR, tá? Em partidas do Fluminense tem 6 amarelos distribuídos e 0 cartões vermelhos, tá certo? Fica aí a informação, Edna Alves Batista vai atuar aí como árbitra na partida entre Fluminense e Juventude. E falando em atuar na partida entre Fluminense e Juventude, houve, né, uma grande incógnita aí no que aconteceria com o time do Fluminense, como que o Diniz escalaria esse time do Fluminense para essa partida, né? Porque vale lembrar que o Manuel foi expulso no Fla-Flu, naquela confusão que teve no final do jogo, e o David Braz, lá no comecinho do jogo, também havia sido expulso, né? Teve até uma polêmica, a gente fez vídeo sobre isso, ele acusou o Rafael Claus de perseguição, acusação dura, acusação grave, né? E a gente ficaria aí sem opções para a zaga, né? A gente tem o Nino, vai jogar, beleza, só que o David Duarte, que teria que ser o titular lá contra o Atlético Paranaense, ele se machucou, né? E aí acabou até o David Braz jogando meio que no sacrifício. O David Duarte não estava disponível, o Diniz falou da possibilidade de botar o André na zaga, por exemplo, tem sempre a possibilidade de botar o Felipe Melo, tem também o Cipriano, né, zagueiro do Sub-23, Sub-20, que já foi relacionado aí, poderia ser uma opção como titular, mas temos novidades aí nesse sentido, tá? Para o Fernando Diniz pode ser um alívio, enfim, aí cabe de cada um interpretar, tá? Mas a Netflix traz aqui a informação, né, de que David Duarte treina e pode ser novidade do Fluminense contra o Juventude. O técnico Fernando Diniz prepara o Fluminense para a partida, etc e tal, e não vai poder contar, como eu disse, com o Manuel e David Braz, e poderia ter um problema no setor, porque o David Duarte estava machucado, né? Só que ele já está participando normalmente do treino ao lado do elenco, então ele praticamente garantiu presença ao lado de Nino no setor, tá? David Duarte, se tiver inteiro, se tiver em condições, vai atuar essa partida, tá? Não tem muito o que fazer, não tem para onde fugir. E assim, já falei aqui várias vezes sobre o David Duarte, tá? É um jogador que na época lá do Goiás, no brasileiro, naquele brasileiro 100% pandêmico, né? Eu acompanhei
eu ficava em casa, né? Ficava vendo muito jogo assim, pirata, e eu via muito o Goiás, que eu decidi que eu ia apoiar o Goiás na fuga contra o rebaixamento, né? O Goiás estava afundado lá embaixo. Comecei a acompanhar o Goiás, deu até uma arrancada, teve uma sequência boa, e o David Duarte estava jogando, né? Ele ficou muito tempo machucado, ele teve uma lesão grave, voltou, começou a jogar, e eu gostava muito do David Duarte, estava um zagueiro muito bom, de muita qualidade. Aprovei muito, tá? Quando o Fluminense fez a contratação desse jogador. Só que aqui ele não se firmou, não conseguiu jogar ainda, não conseguiu ter sequência. Eu lembro já de pelo menos 2 ou 3 vezes, eu lembro de 2 claramente, tá? De vezes que ele ia ter a oportunidade de jogar, porque alguém estava suspenso, alguém estava machucado. Chegou momentos antes da partida, ele sentiu algum problema físico e não conseguiu jogar. Teve uma no Carioca, tá? Que eu acho que aí o Manuel, na época era a quarta opção, o Manuel jogou do lado do David Braz, eu acho, na época. O Nino machucou, o Nino estava machucado ou suspenso, o David Duarte ia jogar, ele sentiu também. Entrou o Manuel, foi, se não me engano, Fluminense e Nova Iguaçu. Não vou lembrar 100%, mas acho que foi isso. Lá no Carioca teve isso. E agora essa contra o Atlético Paranaense, né? Teve a oportunidade de jogar, ia ser o titular. E não conseguiu entrar, não conseguiu, teve algum problema físico, não pôde entrar. Tá, o David Duarte, que é zagueiro, mas os momentos que a gente mais viu ele com a camisa do Fluminense foi como lateral, né? O Abel botando ele como lateral na final do Carioca. Marcão também botou contra o Coritiba, quando a gente estava com um a menos lá em Curitiba. Botou ele de lateral também. Enfim, fomos zagueiro, a gente não viu o David Duarte ainda, ele não teve sequência. Vamos ver agora, né? Vai ter essa oportunidade contra o Juventude. Deve ter essa oportunidade, né? Contra o Juventude. Vamos ver. Porque é um zagueiro que, como eu disse, eu considero bom, assim, do que eu já vi ele jogar. Mas aqui no Fluminense não teve sequência, não teve oportunidade. Vamos aguardar aí para ver se vai jogar, né? A tendência é que jogue, mas claro, Fernando, a gente pode inventar um André na zaga, por exemplo, botar um meio-campo mais leve, mais ofensivo, já que o Juventude está lá embaixo na tabela, o Fluminense precisa vencer. É uma possibilidade, mas acho que ele vai sim de David Duarte, tá bom? É isso, essas eram informações que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, né? Quero só reforçar para você deixar o like, tá? Você que não deixou o like, aperta o joinha que vai ajudar muita gente. Quero convidar você a comentar. Lembra de alguma polêmica da Edna apitando o jogo do Fluminense? Porque eu não lembro. Se você lembrar, solta aí nos comentários. E também deixa sua opinião. Você entraria com o David Duarte quarta-feira contra o Juventude? Ou você faria isso de botar um André, por exemplo, na zaga e um meio-campo mais leve, mais ofensivo? Comenta aí pra gente como que você escalaria o Fluminense para essa partida contra o Juventude, tá certo? Agora, para finalizar esse vídeo, agradecer você que assistiu até o final, importante demais, ajuda muito a gente. Outra métrica que o YouTube valoriza demais é o tempo de retenção, né? O tempo que você assiste o vídeo. Isso dá uma moral absurda pra gente. Se você está conhecendo a Central hoje, a partir desse vídeo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, porque todo dia, aqui não tem feriado, aqui não tem férias, aqui não tem folga, não tem nada. Todo dia, muito conteúdo sobre o Fluminense nesse canal para você, tricolor, ficar muito bem informado, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo